Muito boa tarde a todos e todas, todes. Muito bem-vindos a essa sessão do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu sou Maria Amélia Veras, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e vou moderar essa sessão, o que eu faço com um grande prazer. Então, nós teremos 4 apresentadores. O primeiro apresentador, que é o Dean Thomas Laveiss, da Universidade de Tulane, ele vai precisar sair com 1 hora de sessão, então nós vamos fazer primeiro a apresentação dele, abrir para algumas perguntas a respeito da sua fala, e em seguida passamos às demais apresentações, de Ada, pela ordem, Ada Ávila Assunção, João Luiz Bastos e Márcia Tereza Couto. Eu vou apresentar cada um dos palestrantes à medida em que eles forem falar, que acho que assim vocês vai ficar mais interessante, penso eu. Bem, Thomas Laveiss é atualmente o diretor da Universidade de Tulane, a Escola de Saúde Pública e de Medicina Tropical. Thomas escreveu mais de 150 artigos, muitas matérias na mídia, escreveu mais de 6 livros e é o produtor executivo de uma série de documentários que se chama The Skin You Are In, ou A Pele em que você se encontra, ou que você habita, que é uma série de documentários sobre desigualdades sociais, raciais em saúde. Ele é uma pessoa que recebeu inúmeros prêmios, inclusive recebeu um prêmio de inovação dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, e também um prêmio de conhecimento do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, além de ser membro da Academia Nacional de Medicina. Thomas, it's a great pleasure to have you with us. Thank you for coming, and the word is yours. Thomas, é uma grande satisfação tê-lo conosco. Obrigado por vir. Lhe passo a palavra. Obrigado pela apresentação. Me deem um segundinho aqui para eu compartilhar minha tela. Já estão vendo minha tela? Poderia me dizer? Sim, está perfeito. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer o convite. E, como eu já disse, há muitas semelhanças entre a história dos Estados Unidos e do Brasil em relação a questões raciais e os desfechos que temos em termos de desigualdades na saúde. Eu sempre acho interessante para conversar com meus colegas do Brasil devido às semelhanças dos problemas que nós temos que abordar. Hoje eu vou falar um pouco sobre um projeto de pesquisa que nós realizamos aqui em Baltimore, nos Estados Unidos, que trata de uma questão que seria a desigualdade na saúde em relação à raça. Bom, eu falei sobre a história do país e a história dos Estados Unidos. Nós tivemos uma história muito longa de discriminação contra pessoas de descendência africana e outros membros da população não brancos. 58% da história do nosso país, 223 anos, os descendentes de africanos eram escravos dos Estados Unidos. Na verdade, na fundação do país, cerca de 20% dos habitantes dos Estados Unidos eram escravizados. Mas a escravidão acabou em 1863. Tivemos um período de 100 anos, onde vimos reconstrução e Jim Crow. Foi um período no qual os Estados Unidos havia perdido ou reduzido muito as chances de vida e oportunidades para os descendentes dos africanos. E Jim Crow, bom, na verdade era pior ainda que a escravidão, porque pelo menos durante a escravidão se mantinha um nível marginal, pelo menos de saúde, para que os escravos conseguissem trabalhar. Durante Jim Crow, não havia nenhum tipo de proteção. E foi só em 1965
que os afro-americanos receberam cidadania plena nos Estados Unidos. Ou seja, só faz 50 e poucos anos, ou 14,7% do tempo de história do país, em que os descendentes dos africanos puderam participar plenamente da sociedade em termos da lei. Embora legalmente não tenhamos mais racismo ou discriminação, isso não significa que culturalmente isso ainda não exista. E nós encontramos ainda diferenças em desfechos em saúde em função do racismo, que existe mesmo após as mudanças feitas na lei. Então, outra tendência importante que tem ocorrido nos Estados Unidos é que na segunda metade do século XX, de 1950 até o ano 2000, nós vemos uma grande queda no percentual de americanos que relatam no censo que são brancos. Esse padrão continuou no século XXI e há uma projeção segundo a qual, por volta do ano 2050, os Estados Unidos terá uma maioria que hoje chamamos de minorias, ou seja, os brancos americanos serão a população minoritária nos Estados Unidos, mais ou menos em meados do atual século. Em vários estados, já tem uma maioria da população que é não branca nos Estados Unidos. Isso acabou levando a muito tumulto político, por assim dizer, no país. Vocês devem conhecer algumas das coisas que aconteceram em função disso nesse país, mas esse é um padrão que está acontecendo. Eu acho que muito do que nós vemos em aspectos políticos da cultura são resultado desse padrão. A preocupação de que os brancos vão se tornar minoria e perderão poder. À medida que o país se torna cada vez mais uma minoria de brancos com uma maioria de não brancos, nós esperamos que haja consequências em termos da saúde no país, porque algumas das populações que têm aumentado em termos percentuais são as populações que também têm alguns dos piores desfechos em termos de saúde. Esse gráfico mostra mortalidade ajustada por idade, por raça e etnicidade e gênero. Isso é para 2018, mas isso já se aplica há muitos anos. O padrão sempre foi o mesmo. Os latino-americanos têm os negros e os latino-americanos têm a maior taxa de mortalidade e a menor está entre os asiáticos e os brancos. Então, é uma coisa bem consistente. E a pergunta é, por quê? Por que nós temos esse padrão e o que podemos fazer em relação a ele? E muitas vezes, quando fazemos essa pergunta, a resposta dada é que há diferenças biológicas ou genéticas entre os grupos raciais e que causam isso, mas isso não é verdade. Com frequência, recebemos explicações que dizem, não é questão de raça, mas sim tem a ver com status econômico ou status socioeconômico, mas não é isso, porque ainda vemos disparidade em todos os níveis de escolaridade e de renda, ou que é um problema de acesso à saúde. É claro que há muita literatura que mostra que não se trata simplesmente de uma questão de acesso ao sistema de saúde. Então, eu vou falar sobre o que eu acho que acontece aqui. O que tem acontecido é que os Estados Unidos é um país, uma sociedade muito segregada do ponto de vista racial. Embora vivamos num país juntos, nós vivenciamos o país de forma muito diferente, dependendo da raça, porque nós vivemos em comunidades diferentes e nós temos níveis muito diferentes de acesso a recursos que são necessários para ter um estilo de vida saudável. E, além disso, diferentes níveis de exposição a riscos para a saúde. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu quero dizer com tudo isso. Isso aqui é um mapa do censo realizado no ano 2010. Esse mapa, bom, o que eles fizeram aqui, isso aqui é da Universidade de Virgínia, o que eles fizeram foi colocar pontinhos no mapa que representa cada americano. E esses pontos têm cores diferentes dependendo da raça. Os pontos em azul são os americanos brancos, os em verde são os americanos negros, os pontos vermelhos são os asiáticos e os cor de laranja são os hispânicos. Eu vou entrar numa cidade aqui, que é Washington,
que é a capital dos Estados Unidos. E se vocês olharem aqui, os pontos verdes estão, em maior parte, no leste da cidade. E então seria a população negra. Os pontos em azul estão, na maior parte, no oeste da cidade. Então, a maioria são brancos. Temos um pouquinho de vermelho aqui e cor de laranja espalhado, mas vemos que claramente há uma segregação racial dentro da capital dos Estados Unidos. Temos aqui uma outra cidade, a cidade de Nova York, que é a maior cidade dos Estados Unidos, a minha cidade natal. E se vocês conhecem a geografia de Nova York, aqui é Manhattan, aqui é Brooklyn, que é de onde eu vim. E se vocês olharem, há muitos pontos verdes aqui. Esse aqui é o bairro no qual eu cresci. Então, mais uma vez, vemos áreas claras onde pessoas de diferentes grupos raciais vivem. E o que isso acaba causando é criando uma oportunidade para acessos diferentes e riscos, exposição a riscos diferentes. Eu vou mostrar outra cidade aqui, Nova Orleans, que é onde eu moro agora. E aqui, mais uma vez, nós vemos claramente que há comunidades que basicamente são todas azuis, ou seja, onde há brancos, e há comunidades que praticamente são todas verdes, que seriam os negros. Então, esse é os Estados Unidos, com segregação racial, e essa segregação acaba gerando uma infraestrutura na qual algumas comunidades têm um bom acesso a alimentos de alta qualidade, outras comunidades não. Algumas comunidades têm policiamento mais ostensivo e também violência policial, algumas comunidades não. Algumas comunidades têm escolas públicas de qualidade, outras comunidades não. E essas diferenças têm a ver com a raça. E a maior proporção, quanto maior a proporção de descendentes de africanos, pior, de forma geral, é a disponibilidade dos recursos. Então, esses são os fatores que acabam causando a disparidade racial que nós observamos. Há alguns anos, a minha equipe, na época que eu estava em uma outra universidade, quando eu estava no Johns Hopkins, nós queríamos saber o seguinte: se pudéssemos identificar locais onde as pessoas, os negros e brancos americanos viviam juntos, com a mesma exposição aos mesmos ambientes socioeconômicos que causavam risco à saúde, será que ainda sim veríamos as mesmas disparidades? Ou seja, se as pessoas que viviam em condições semelhantes, Até acabei de avisar aqui a doutora, a moderadora da sessão, vemos aqui uma comunidade carente, será que nós encontramos as mesmas disparidades que encontramos nos estudos nacionais? aí ele entrou entre os E encontramos, então, essas disparidades da saúde. Ele está falando agora, está com o intérprete. Porque eu acabei de enviar a mensagem agora aqui para ela, para a moderadora, dizendo que ela está aqui e ela não estava nas apresentações entre eles. Temos aí os níveis basicamente iguais. Então, queríamos saber, será que vamos encontrar isso também? A questão que nós utilizamos de protocolo para a coleta desses dados foi a seguinte. Nós olhamos o Centro Nacional de Estatísticas em Saúde e utilizamos um protocolo para 2 estudos nacionais que são realizados pelo Centro Nacional de Estatísticas em Saúde. É o estudo AHANES. Então, estudos que têm sido realizados já há décadas. E nós fomos para essa comunidade em Baltimore, onde havia integração de raças, e implementamos o protocolo desses estudos para vermos se conseguiríamos encontrar as mesmas disparidades ou desigualdades raciais nessa comunidade que estávamos estudando. A mesma coisa encontrada a nível nacional. Então, vou falar um pouquinho primeiro dessa comunidade. Essa comunidade consistia de 51% de negros, 44% de brancos. É uma comunidade de baixa renda. A renda média, menos de 25 mil dólares por ano. Mais ou menos metade da renda média para o país. Por favor, só um minuto. Thomas, 1 second, please. Production, you need to turn off the phone.
Produção, vocês precisam desligar os Pessoal da microfones. produção, o microfone está ligado. You can listen. Sorry. No problem. And should I speak more slowly? Is there a translator? No, the translation, it's okay. Everything is okay. You can go, please. Pode Ok. continuar. Okay. So, in this community, Nessa comunidade que nós estudamos, nós vemos que o percentual de pessoas vivendo em pobreza era muito alto, mas não havia, no entanto, grandes diferenças entre brancos e negros em termos de taxas de pobreza. Também vimos que a escolaridade, tampouco encontramos diferenças grandes em termos de escolaridade, comparando negros e brancos que viviam nessa comunidade. E, além disso, nós vemos que a distribuição de sexo, cor de laranja seria sexo feminino, azul seria sexo masculino. Peço desculpas, não coloquei aí. Nessa comunidade, nós vemos que há uma distribuição bem parecida por gênero, tanto para residentes brancos quanto negros. Então, o estudo que estamos fazendo se baseia em duas comunidades em Baltimore, no estado de Maryland. Então, consistiu de uma entrevista de cerca de 40 minutos. As entrevistas foram feitas na casa dos participantes. Tivemos também algumas feiras da saúde no bairro e também fizemos algumas entrevistas nessa feira de saúde, mas basicamente as entrevistas foram feitas nos domicílios. Então, a pressão arterial foi a medida do estudo e entrevistamos, então, 42% dos adultos que viviam nessa comunidade ao longo do período do estudo de 12 semanas. Se tiverem interesse, eu posso dizer depois como é que conseguimos uma taxa de resposta tão alta assim. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é lhes mostrar quão bem conseguimos representar a comunidade. Comparamos, então, a nossa amostra com os dados que foram coletados pelo órgão que faz o censo, quando foi feita, então, essa coleta também na comunidade. Em azul são os dados do censo e as barras em laranja representam a nossa amostra. E como podem ver, nós tivemos, foi um reflexo bastante bom da comunidade representada na nossa amostra, em termos da distribuição por raça. A distribuição por renda, como podem ver, nós fizemos um excelente trabalho, realmente ficou muito perto, né, em termos de renda da comunidade, comparado com o censo. Esse é um dos meus gráficos prediletos que eu já produzi durante a minha carreira. Escolaridade, como podem ver, aqui um pouco subrepresentado nessa categoria, então temos que ajustar a nossa análise de dados, mas, do contrário, a amostra realmente foi um excelente reflexo da comunidade que estávamos estudando. E também a distribuição por sexo, por gênero, também foi bastante boa. Então, antes de lhes mostrar os resultados, deixe-me explicar a análise que nós fazemos. Já que o protocolo que nós utilizamos foi extraído de 2 estudos nacionais feitos pelo Centro Nacional para a Estatística em Saúde, o que nós fizemos foi fazer uma revisão da literatura e identificamos um estudo que utilizou um desses 2 conjuntos de dados nacionais. E aí nós simplesmente reproduzimos as mesmas análises que foram feitas nesse estudo já publicado. Então, eu vou lhes mostrar uma análise substituta, onde nós reproduzimos um artigo já publicado, e aí nós reproduzimos essa mesma análise no nosso conjunto de dados. Deixa eu mostrar o que eu quero dizer com isso. Se olharem aqui essa coluna, é que é o estudo Anne Haynes, e temos aqui 4 artigos publicados que analisaram diferenças raciais na pressão arterial utilizando o Anne Haynes. São 4 modelos separados que nós rodamos. Nós replicamos os modelos exatamente como foram feitos nos estudos publicados. E são esses resultados mostrados aqui. Aí utilizamos a mesma estratégia de análise para analisar o conjunto de dados do EDIC, utilizando os mesmos métodos de
pesquisa de registro de variáveis, e as variáveis, é claro, foram todas coletadas da mesma forma, porque nós utilizamos o protocolo do NHANES. Como podemos ver, de forma consistente, em cada modelo, vemos que o odds ratio é significativamente menor no banco de dados do EDEC comparado com o banco de dados nacional. E a diferença chega a 1/3. Então, conseguimos explicar até 1/3 da disparidade na pressão arterial estudando pessoas que moravam na mesma comunidade e que tinham o mesmo tipo de exposição. Mas o que foi mais importante é que quando nós olhamos outras condições de saúde, vimos que as diferenças eram ainda maiores. Aqui, no estudo nacional, encontramos uma razão de probabilidade na prevalência do diabetes de 1,61, ou seja, os negros americanos têm uma chance maior de serem diabéticos, mas na nossa comunidade, onde as pessoas viviam nas mesmas condições, não houve diferença racial significativa no diabetes. Para obesidade entre mulheres, na amostra nacional, vemos uma razão de probabilidade de 1,87, ou seja, as mulheres negras tinham 87% mais chance de serem obesas comparado com as brancas americanas, mas quando olhamos a nossa comunidade, o nosso estudo feito em Baltimore, não vimos diferença racial significativa em termos de obesidade entre as mulheres. Para a hipertensão, no estudo nacional, nós vimos uma razão de chance de 2,01, então os afro-americanos têm quase 2 vezes mais probabilidade de ter hipertensão comparado com os brancos, mas na nossa amostra, onde as pessoas viviam na mesma comunidade, nós não encontramos diferença racial significativa. Bom, encontramos uma diferença, mas a diferença foi significativa, mas foi bem menor em termos de hipertensão. E, finalmente, o uso de serviços de saúde preventiva no estudo nacional, não encontramos diferença significativa, mas encontramos um odds ratio inferior a 1, ou seja, os negros têm menor probabilidade de utilizar os serviços de saúde, e na comunidade que nós estudamos, nós não encontramos nenhuma diferença racial significativa em termos da utilização dos serviços preventivos de saúde. No entanto, o odds ratio era superior a 1, sugerindo que os negros tinham mais chance de utilizar os serviços de saúde. Então, o que nós constatamos é que quando negros e brancos vivem em condições parecidas, com exposições semelhantes, nós vemos que os seus desfechos em saúde são muito mais parecidos e, em muitos casos, inclusive, nem encontramos diferenças raciais significativas. Além disso, devo dizer que a falta de diferença nesses desfechos, a falta de uma disparidade, não ocorre porque a taxa para os negros foi melhor. As taxas de prevalência eram tão altas quanto normalmente observamos entre a população negra de baixa renda. A diferença aqui é que a população branca, os brancos que viviam nessas mesmas condições, também tinham prevalências muito altas dessas doenças. E, por isso, qualquer um vivendo nessas condições, seria de se esperar que tivessem realmente desfechos negativos em termos de sua saúde. Eu vou parar por aqui e terei a maior satisfação de responder perguntas ou também reagir a quaisquer comentários que vocês tenham a fazer sobre a minha apresentação. Obrigada, Thomas. Foi uma apresentação realmente interessante, um trabalho bem interessante. Vamos abrir, então, agora para as perguntas. Abrir para algumas questões a respeito da apresentação do Thomas agora, porque ele não vai poder ficar até o final da nossa sessão. Tem 2 perguntas aqui aliás, uma pergunta só que está repetida. Para o Thomas. Eu vou fazer em português e o tradutor traduz para o Thomas. Então, a pergunta é, professor Thomas, aqui no Brasil a definição de raça é autodeclarada, independente do nível de pigmentação da pele ou de referência familiar, como isso é coletado nos Estados Unidos. E uma segunda pergunta para o Thomas as consequências dessa disparidade em saúde não estão relacionadas à raça e racismo, mas a um background socioeconômico?
Thomas, did you get translation for that, or should I? Recebeu a tradução das perguntas ou devo repetir em inglês? So yes, sure. The question is how race is collected, how information on race. A pergunta foi como se coleta informação sobre raça, considerando que no Brasil é algo autodeclarado, independentemente de família ou independentemente da cor da pele. E a segunda pergunta, as consequências das disparidades em saúde que são observadas talvez não tenham a ver com raça ou racismo, mas sim, talvez, exposições e o background socioeconômico. E a terceira pergunta é, você poderia falar sobre acesso da população negra à universidade, em altos cargos na universidade, como o seu, eu presumo? A primeira pergunta, como é que nós medimos raça? Bom, nesse estudo, nós fizemos duas coisas. Nós perguntamos que os participantes do estudo autodeclarassem a sua raça, mas também pedimos que os entrevistadores identificassem que raça eles achavam que a pessoa tinha. E nós, intencionalmente, não demos aos entrevistadores nenhum treinamento como fazê-lo. Simplesmente dissemos, olha só, olha para a pessoa e aí marca a caixinha que você acha que é a certa. E nós queríamos ver se havia uma diferença na forma pela qual as pessoas se autodeclaravam, comparado com a forma como as pessoas eram vistas na sociedade. Então, fizemos isso, mas nos resultados que eu mostrei, nós usávamos raça autodeclarada na análise, que é o que vocês viram. A raça foi autodeclarada. A segunda pergunta, eu não acho que as disparidades sejam resultado do status socioeconômico. Eu acho que isso é resultado de morar em comunidades que têm dificuldades em função de alta criminalidade, baixa taxa de disponibilidade de alimentos saudáveis, de serviços de saúde, e tudo isso, todas essas são comunidades de renda baixa. Claro que o status socioeconômico é uma questão, mas nesse caso aí das comunidades, todos eram pobres. Então, no final, a questão que deve ser feita é a seguinte: quem tem maior probabilidade de viver em comunidades como essa nos Estados Unidos? E nos Estados Unidos, na maior parte, são negros que vivem em comunidades que têm esses problemas. Então, o que eu argumento é o seguinte: as disparidades raciais que nós observamos na saúde, nas estatísticas a nível nacional, refletem o fato de que os negros americanos têm maior probabilidade de viver em ambientes que não são saudáveis. Isso acaba gerando desfechos ruins em saúde para qualquer pessoa que viva nessas comunidades. Eu não acho que seja algo simples, que seja apenas o status socioeconômico. Tem a ver com a geografia, a questão de exposição ao ambiente social, ao ambiente físico, e esses são os fatores principais. Eu não me lembro da terceira pergunta, peço desculpas, qual foi a terceira pergunta? A terceira pergunta tem a ver com população negra ocupando altos cargos nas universidades. Cada vez mais nós temos visto mais negros tendo oportunidades em funções de liderança na universidade. Eu sou diretor de toda a faculdade de saúde pública e há outros diretores negros também nos Estados Unidos, mas eu também diria que, embora cada vez mais vejamos negros em cargos de liderança executiva, por exemplo, presidente, etc., ainda não vemos tantos negros se tornando docentes, ou pelo menos cargos de docência sênior. Talvez seja uma questão de tempo, estamos fazendo progresso, mas de forma alguma a academia nos Estados Unidos reflete a população. Nós ainda temos um longo caminho a percorrer, embora já tenhamos tido progresso, eu reconheço isso, nós ainda estamos longe de representar ou de estarmos realmente, de sermos realmente representativos da população norte-americana. Thomas, temos mais perguntas, mas
Nós ainda temos 3 outras apresentações e no final teremos uma sessão de perguntas. Então, temos que realmente ficar no tempo. Muito obrigada pela excelente apresentação. Temos muito a aprender e se pudermos enviar outras perguntas que as pessoas mandarem aqui por e-mail, por chat, talvez possa nos dar algumas respostas. Teria o maior prazer em fazê-lo. Obrigado. Você vai acompanhar as próximas apresentações até pelo menos mais meia hora, é isso? Então, fique à vontade para intervir e mandar alguma informação. Nossa próxima palestrante é a doutora... Our next speaker is Ada Ávila Assunção. Que agora, depois de tantas perguntas, After so many questions, Ávila is full professor at the Department of Preventative Medicine and Social Medicine at the Federal University of Minas Gerais, and she will be presenting déficits analíticos quando emprego e trabalho desaparecem no delineamento das pesquisas. Ada, muito prazer em tê-la aqui, muito obrigada, a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar participando desse congresso de epidemiologia, nesse momento tão agudo aí das nossas vidas e da nossa sociedade, e de estar aqui também, agradeço pela possibilidade de estar aqui, ladeada pelos colegas, com a apresentação de trabalhos tão relevantes. Vou passar a minha apresentação. Ela está no modo tela cheia, por favor? Ainda não, Ada. Ela tem uma sequência de slides. Não está no modo tela cheia? Não, ela está naquela... Tá. Vai um pouquinho mais para a direita aí. Entendi. Eu tenho que voltar aqui. E agora? Também, ainda não. Não. Se você já deixá-la no modo apresentação tela cheia, quando você projeta, ela vai estar. Não está, ainda estamos vendo o mosaico dos slides. É uma lástima, porque... Agora sim, Ada. Sim, deu certo? É. Eu já ia falar que era uma lástima, porque no outro dia eu não consegui. Então, nosso tema hoje é relacionado à saúde dos trabalhadores e... nós gostaríamos de comentar sobre os déficits dos estudos epidemiológicos quando não se consideram as variáveis em emprego e trabalho no delineamento de suas pesquisas. O construto de desigualdades em saúde, que é o tema dessa mesa, ele está baseado na teoria social. E a divulgação dos indicadores sociais durante décadas tem provocado reflexões sobre as condições de saúde das coletividades. E esses indicadores, eles falam de uma dada estrutura social, porque eles revelam desigualdades.
E, em decorrência dessa divulgação dos indicadores sociais, a elaboração do construto Desigualdades em Saúde, ela exigiu um empreendimento teórico para dar conta da distribuição bastante heterogênea na nossa sociedade, das causas de mortes, das causas de incapacidade, do número de anos vividos com incapacidade, por exemplo. Em suma, apoiando-se na teoria social, as desigualdades sociais em saúde são consideradas expressões da forma em que uma sociedade é organizada, assim denominada de estrutura social. Nós temos aqui a constatação de que, nas últimas décadas, os estudos epidemiológicos eles foram bastante exitosos na apresentação e na sua capacidade de identificar elementos para controlar o risco para doenças graves. E esses estudos, alguns deles, principalmente dos pesquisadores nesse campo das hipóteses das relações saúde e trabalho, identificaram que as características da atividade de trabalho e o tipo de emprego foram relacionados aos comportamentos de saúde. No entanto, essas constatações, elas são recheadas de tensões. Há tensões analíticas, metodológicas, teóricas, porque, de um lado, a atenção dos estudos epidemiológicos tem sido dirigida para as causas relativamente proximais das doenças, como dieta, nível de colesterol, exercício, tabagismo e similares. Por outro lado, esses estudos também, estudos produziram evidências sobre as circunstâncias sociais que ficam a montante desses fatores de risco considerados, nomeados de riscos comportamentais. E essas evidências sobre as circunstâncias sociais a montante dos fatores de riscos comportamentais que são mais proximais ao indivíduo, levaram à produção de hipóteses endereçadas aos efeitos das condições de trabalho e do tipo de emprego sobre as iniquidades em saúde. Nós sabemos que o trabalho conecta fatores relacionados à dimensão individual àqueles da macroestrutura. Essa é uma afirmação que exige uma reflexão e exige um aporte teórico específico. De que maneira a atividade do trabalho vai conectar as dimensões individuais com as dimensões macroestruturais. Há aí uma larga literatura na sociologia, na economia, que nos diz sobre a divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho é fortemente segregada em termos de raça, em termos de gênero, em termos de escolaridade e em termos de idade. As pessoas estão inseridas em melhores ou em piores condições de trabalho, a depender, sim, da escolaridade, da idade, do gênero e da raça. E isso caracteriza desigualdades sociais bastante comentadas na literatura específica. Nós trazemos a ideia da Nancy Krieger sobre, ideia não, é uma formulação sobre a lei inversa do risco. O que seria isso? A lei inversa do risco é que a acumulação de fatores nocivos, os indivíduos que estão expostos a uma série de fatores nocivos, essa exposição é inversamente proporcional ao estoque de recursos que eles têm para enfrentar os efeitos desses riscos. Então, essa é uma lei inversa que revela uma injustiça social. Aqueles que têm menos recursos são aqueles mais expostos ou expostos durante mais tempo de suas vidas. E quem são eles? São os menos escolarizados, os indivíduos de cor, raça não branca, os de outra nacionalidade, as mulheres e os mais pobres. Esses indivíduos estão expostos a piores condições laborais. Então, os que estão expostos a piores condições laborais são os que se encontram em desvantagem social.
uma revisão bastante robusta de 2014, ela é bastante esclarecedora. Os autores especificaram variáveis de posição socioeconômica mais baixa, gênero feminino, minorias raciais e étnicas, imigrantes, e foram ver a exposição. Então, a relação entre a posição socioeconômica e insegurança no trabalho foi bastante evidenciada e evidenciada por estudos consistentes. E a mesma coisa em relação ao gênero feminino, associação da exposição das mulheres à insegurança no trabalho e também das minorias raciais. Em relação à organização do trabalho, a mesma coisa, se repete essa relação positiva, uma consistência nos resultados das pesquisas que mostram essa relação de insegurança no trabalho, riscos de adoecer e de se acidentar no trabalho, e a posição socioeconômica e os recortes de gênero e a raça, cor. E a vulnerabilidade, idem, não só a exposição, mas a vulnerabilidade também foi evidenciada, essa associação com a posição socioeconômica e gênero, no caso da vulnerabilidade. A lei inversa do risco, nós temos, para exemplificar, um estudo com os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde, mostrando aqui a probabilidade de exposição a substâncias químicas no trabalho. Vocês vão ver isso do lado azul aqui do meu slide. A probabilidade é 67 vezes maior para o grupo das mulheres com a idade de 25 a 54 anos, sem instrução ou que informaram o nível fundamental, que relataram tabagismo, que se queixaram de problemas de cansaço e relataram dificuldade auditiva. Então, vocês vão ver que esse é o acúmulo que revela esse construto da Krieger sobre a lei inversa do risco e que vai nos dizer é uma dimensão das desigualdades em saúde, que tem a ver com esse acúmulo, essa sobreposição de exposição e que atinge mais fortemente as mulheres, os não brancos e os não escolarizados, ou menos escolarizados. Os resultados das pesquisas contemporâneas, eles vão dizer para nós que a situação de saúde dos grupos, de acordo com o emprego, ela esclarece alguns desses resultados. Haja vista a lógica da economia globalizada que afetou o mercado de trabalho em todo o mundo. Então, nos anos 70, se nós tínhamos uma economia baseada no modelo fordista da fábrica, né, dos automóveis, nós temos, 30 anos depois, um modelo flexível em que essa produção é uma produção disseminada. E isso levou o sociólogo Harvey a falar sobre o abalo da condição salarial. Não, não é o Harvey, é o Castel. Robert Castel, francês. Em 2009, ele falou o abalo da condição salarial, mostrando exatamente que das sociedades salariais, nós passamos para uma sociedade dos trabalhadores sem emprego. E essa condição social é considerada um determinante social e ela explica as desigualdades sociais em saúde, porque ela também explica a divisão social que incorpora aqueles indivíduos em desvantagem social. Então, essas mudanças profundas na natureza do emprego e do trabalho que nós assistimos nos últimos 30 anos, elas explicam maior expansão no setor de serviços, haja vista, por exemplo, os trabalhadores dos aplicativos, o impacto crescente da tecnologia da informação, a flexibilidade dos vínculos de emprego e ambientes psicossociais estressantes, incluindo as jornadas prolongadas de trabalho. Essas características da produção afetando amplamente a força de trabalho e com associações já definidas, identificadas com maior prevalência de estresse mental, desgaste, adoecimento, acidentes, mortes. E esse conjunto de doenças, acidentes e mortes, eles têm sido
gerados e agravados nos ambientes laborais. Dessa evidência, nós podemos entender um resultado recente do estudo GBD Brasil, que analisa os anos de vida perdidos por DCNT atribuídos aos riscos ocupacionais. Então, vejamos aqui, para os homens, em 1990, e comparando os homens em 2016, os riscos ocupacionais, eles subiram aqui no posicionamento deles, na responsabilidade, né, na atribuição aí dos anos de vida perdidos por DCNT. Então, os riscos ergonômicos da 15ª posição, eles foram para a 9ª posição, os carcinógenos ocupacionais da 19ª para a 14ª, e o ruído ocupacional da 21ª posição para a 20ª posição nos anos 2016. E para as mulheres, o resultado é diferente, mas continua indicando aí uma ascensão dos riscos ocupacionais nos anos atribuíveis e nos anos perdidos devidos à DCNT, mostrando a relevância dos riscos ocupacionais e essa evidência conclama, reforça em alguma medida as hipóteses sobre as mutações no emprego e no trabalho que modificaram profundamente a estrutura social e nos resultados de saúde. As hipóteses, então, que temos, baseadas em vários outros resultados, aqui eu mostro 1 ou 2, é de que os indicadores de saúde diferem de acordo com a classe ocupacional. Na definição clássica do índice LGBT, sobre a classe social mais altas e mais baixas. Então, a classe ocupacional mais escolarizada, que tem maior renda, melhor posicionada, com as classes ocupacionais, desculpem-me, menos escolarizada e com menor renda na pirâmide social. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é que há também uma relação com o tipo de inserção na força de trabalho. Empregados formais em relação aos empregados em situação precária, que são aqueles que, apesar de terem um trabalho, eles trabalham sem a proteção social porque não inseridos no sistema de previdência social. E, por último, os desempregados. Então, esses dois grupos de hipóteses têm sido alvo de vários estudos que conversam com essa temática das dimensões do trabalho que podem estar na base da produção das desigualdades sociais em saúde, conforme eu mencionei há pouco. O que não sabemos e alguns desafios, eles são contundentes, ainda não estão bem dimensionadas as questões sobre a saúde dos trabalhadores em ocupações mais altas, por exemplo, os gerentes, os gestores, os quadros, os administrativos. Há muitas evidências de indicadores de saúde que são preocupantes nesse grupo ocupacional. E isso ainda não está muito bem definido. No contraponto, está bem esclarecida a relação entre as ocupações mais baixas e os piores indicadores de saúde, ou seja, aqueles que, na estrutura ocupacional, estão inseridos em empregos com menor renda, empregos com baixa proteção ou nenhuma proteção social e que aglomeram, né, que empregam trabalhadores menos escolarizados. As evidências indicam piores condições de saúde nesse grupo. Em relação ao grupo que tem condições menos desvantajosas, ainda não se sabe, mas também há várias evidências que indicam necessidade de continuar explorando essas relações aí, nesse grupo também. E a realidade, por exemplo, das novas ocupações, como os empreendedores de si mesmos, né, como os sociólogos americanos chamam, aqueles trabalhadores das plataformas digitais ou os trabalhadores dos aplicativos, aqueles que essa é uma mutação do trabalho, né? O indivíduo que trabalha para si mesmo, né? Ele é um empreendedor de si mesmo. Essa realidade ainda carece de mais evidências e de mais estudos.
Há muitas dificuldades e barreiras para responder a esses desafios. Em primeiro lugar, citamos a ausência de um sistema de informação sobre a exposição a riscos ocupacionais. O que nós temos é um sistema de informação sobre eventos, sobre doenças, em alguma medida sobre acidentes, mas nós não temos no Brasil um sistema de informação sobre a exposição a riscos ocupacionais. As fontes de dados na saúde pública omitem ou esquecem de recolher informações relacionadas ao trabalho, à ocupação e ao tipo de emprego. Então, essa informação acaba sendo um missing na maioria dos inquéritos de saúde. Nós não conseguimos definir, então, o perfil de saúde daqueles que estão na fase produtiva de suas vidas. A teoria social nos referenciais das pesquisas, ela existe, ela embasa o delineamento das pesquisas, mas ainda não suficiente, de maneira ainda incipiente, a palavra é essa, incipiente, quando nós pretendemos entender essas desigualdades de saúde nas populações. E as disciplinas que estudam a saúde do trabalhador não são líderes no espaço acadêmico. Isso também constitui uma dificuldade ou uma barreira para continuar explorando essas hipóteses e para responder aos desafios que eu citei há pouco. Ponto para reflexão: as condições de trabalho e emprego desempenham, sim, um papel proeminente nas tentativas científicas de explicar o gradiente social das desigualdades em saúde. Nós temos elementos para afirmar esse papel das condições de trabalho e de emprego nesse gradiente aí das desigualdades em saúde. Nós sabemos que os estressores físicos e os riscos ocupacionais são as principais causas dos riscos da saúde relacionados ao trabalho. Vários desses fatores têm a ver com estresse. O estresse tem a ver com a alta prevalência de doenças mentais, por exemplo, e de outras doenças crônicas, sem que o trabalho esteja na berlinda das hipóteses dos estudos mais robustos, ou que ainda tenha tido uma possibilidade de romper fronteiras para constituir grupos de pesquisa que produzam resultados abrangentes e aprofundados. E as evidências indicam, então, que eles agrupam fortemente nas ocupações de baixa qualificação em empregos atípicos ou precários, podendo sim explicar vários resultados de saúde que nós temos reunido nos últimos anos. Muito obrigada, estou à disposição para continuar o debate. Agradeço por essa oportunidade tão profícua. Muito obrigada, Ada. Nós vamos passar, então, imediatamente à próxima apresentação, a apresentação do professor João Luiz Bastos, professor associado do Departamento de Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina. O João atua na área da saúde coletiva, com ênfase em métodos epidemiológicos e estudo das relações entre discriminação e saúde. João, muito prazer em tê-lo conosco. A palavra é sua. Ada, você precisa parar de compartilhar a apresentação para que o João consiga fazê-lo. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui. Agradeço a organização do evento, em especial ao professor Laio Magno pela colaboração na montagem dessa mesa. Vai ser um prazer, então, apresentar para vocês a minha contribuição para a tarde de hoje. Vou compartilhar a minha tela. Imagino que vocês já estejam vendo. Está bem. Sim. Certo. Então, eu tinha ficado com um ponto sobre perspectiva interseccional sob um ponto de vista epidemiológico, e para elaborar sobre esse ponto, eu gostaria de trazer para vocês os resultados de um estudo específico, e ainda específico da área de saúde bucal. É um estudo cujo título é Como Racismo, Sexismo e a Desigualdade de Renda Moldam as Iniquidades Raciais de Edentulismo nos Estados Unidos da América, uma abordagem interseccional e estrutural para pesquisa sobre iniquidades em saúde bucal. E para quem não trabalha especificamente na área de saúde bucal, o edentulismo é a perda completa, a perda de todos os dentes da cavidade bucal, por condições de cárie dentária, doença periodontal ou outros problemas de saúde bucal.
Esse trabalho foi realizado por mim, pela Helena Constante, pela Helena Chu, pela Dandara Hag, pela Lisa Jameson. Nós, da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Pelotas e da Universidade de Adelaide, na Austrália. Bom, a estrutura da apresentação passa por esses 5 momentos aqui. Uma breve introdução, a apresentação das perguntas de pesquisa, uma explicação sucinta sobre os métodos e aí 2 partes um pouco mais detidas sobre resultados e considerações finais. Bom, na área da saúde bucal, as vinculações entre raça e problemas de saúde bucal, ou mesmo morfologia e desenvolvimento de estruturas orofaciais, já é algo bastante antigo. E, por exemplo, uma primeira publicação sobre o assunto já foi veiculada no Lancet em 1851 por esse autor, Levison. Esse autor argumentava já naquela época que era possível distinguir diferenças na morfologia, no desenvolvimento orofacial e em doenças bucais específicas a partir da ideia de raça, separando homens civilizados de raças semibárbaras. Essa produção científica vinculando a ideia de raça com questões de saúde bucal evoluiu ao longo do tempo, teve diversas controvérsias e momentos importantes na história, e hoje a gente observa que os pesquisadores do tema concordam amplamente que grupos racialmente marginalizados são mais afetados por agravos bucais, que a magnitude dessas iniquidades raciais em saúde bucal é expressiva e que ainda ela é também bastante persistente ao longo do espaço e do tempo. O que acontece é que essa literatura é bastante limitada em 2 aspectos, pelo menos, né? Ela é principalmente baseada em modelos teóricos simplistas, que tomam sistemas de opressão, como racismo, sexismo e classismo, como fatores de risco independentes para os problemas adversos de saúde, para as condições adversas de saúde bucal. E também ela tem uma ênfase excessiva em dados de nível individual, ou seja, para lidar com questões, né, que são as iniquidades em saúde bucal, que têm uma origem em processos sociais mais amplos, em geral, essa pesquisa baseada em dados individuais, ela parte de intervenções com foco nos indivíduos, porque se baseia em dados dos indivíduos para ser realizada e conduzida. Recentemente, um grupo de pesquisadores da área da sociologia, encabeçados, liderados pela socióloga Patrícia Roman, propuseram que 2 desenvolvimentos teórico-metodológicos podem nos ajudar a enfrentar essas limitações, que elas são características da pesquisa em saúde bucal, mas também se aplicam à saúde geral, à saúde coletiva, à saúde geral de maneira mais ampla. Quais são esses desenvolvimentos? A abordagem da teoria ecossocial de Nancy Krieger, que apregoa que os seres humanos incorporam os contextos sociais e ecológicos em que estão inseridos e, portanto, recomenda fortemente o emprego de medidas de opressão estrutural na pesquisa sobre iniquidades em saúde, e a interseccionalidade, que assume que os sistemas de opressão se constituem e moldam em conjunto tanto a amplitude quanto a profundidade das iniquidades em saúde. Bom, num estudo pioneiro, a Patrícia Roman e colaboradores desenvolveram o que eles chamaram de uma abordagem interseccional estrutural para a saúde da população e demonstraram que racismo estrutural, sexismo estrutural e desigualdade de renda variaram consideravelmente entre os estados norte-americanos, afetaram a saúde dos indivíduos, né, investigados de modo individual e também de modo interseccional, e estiveram mais fortemente vinculados com pior saúde autoavaliada de mulheres negras, em particular. Então, o que a gente faz aqui é estender essa abordagem interseccional estrutural para o campo da saúde bucal, tentando responder às seguintes perguntas de pesquisa. Qual é a magnitude das iniquidades raciais no edentulismo entre idosos dos Estados Unidos? Como que essa iniquidade ela varia entre os estados do país e como que ela se vincula às medidas de racismo, sexismo e desigualdade de renda para os estados norte-americanos? Na sequência, se fatores de nível individual, como idade, gênero, educação e participação na força de trabalho, além de estado civil, explicam as iniquidades raciais no edentulismo? E caso não, se os fatores de ordem estrutural
como racismo, sexismo e desigualdade de renda, explicam essas iniquidades raciais no edenturismo. E, por fim, se raça, racismo, sexismo e desigualdade de renda se intercruzam e determinam em conjunto, então, a frequência tanto global de edenturismo quanto a magnitude das iniquidades entre os idosos, das iniquidades de edenturismo entre os idosos dos Estados Unidos. Então, a gente tomou como fonte de dados a pesquisa a Behavioral Risk Factor Surveillance System, é um grande sistema de vigilância de fatores de risco e comportamentos em saúde estabelecido desde 1984 nos Estados Unidos, e na edição de 2010, em particular, ela envolveu algumas questões de saúde bucal, abordou uma amostra de aproximadamente 400 e poucos mil participantes, desses 100 mil aproximadamente com 65 anos ou mais de idade, e além das informações sobre saúde bucal, que incluíram o denturismo, ou a perda completa dos dentes, a gente teve também dessa fonte informações sobre características socioeconômicas e demográficas para os próprios indivíduos. Do trabalho da Patrícia Roman, recentemente publicado, a gente obteve as estimativas de racismo estrutural, sexismo estrutural e desigualdade de renda para todos os estados norte-americanos. E, além disso, a gente complementou essas informações em nível dos estados a partir da fonte do Censo dos Estados Unidos de 2010, acrescentando, então, informação sobre o percentual da população negra em cada estado, a taxa de desemprego e a localização do país, do estado, na região sul do país. Só para se ter uma ideia, as medidas de racismo estrutural, sexismo estrutural, elas foram baseadas em uma série de indicadores de desigualdade para os estados norte-americanos. À direita, nessa tabela 1, vocês podem ver aqui como que a medida a medida de racismo estrutural esteve baseada. Ela esteve baseada em informações do sistema judiciário, como, por exemplo, a razão de encarceramento entre população branca e negra, a privação de direitos na população negra. A medida de racismo estrutural também esteve baseada em informações do sistema educacional, a razão entre a proporção de brancos e negros com diploma de ensino superior, bem como de outros domínios da vida, da economia, da política e da moradia, conforme vocês podem ver aqui. Esses vários indicadores, então, eles foram padronizados e somados, e a partir, então, dessa estimativa é que se obteve, então, a medida de racismo estrutural para os estados norte-americanos. O mesmo foi feito em relação ao sexismo estrutural, a partir de outros indicadores, e para a questão do classismo, aqui foi abordada nesse trabalho da Patrícia Roman e também incorporada na nossa pesquisa atual, a medida de desigualdade de renda a partir do coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini é um indicador de desigualdade na distribuição de algum atributo, e para a renda ele informa o quanto que essa renda é igualmente ou desigualmente distribuída na população. A gente, então, acabou trabalhando com uma amostra de um pouco mais de 100 mil respondentes, e para esses 100 mil respondentes, a gente calculou a prevalência da perda completa de dentes para todo o país e nos estados, e também estimou o racismo estrutural, o sexismo estrutural e a desigualdade de renda para todos esses estados. Para responder às perguntas, a gente desenvolveu uma série de modelos de regressão logística multinível. Eu não vou entrar em detalhe neles aqui, vou falar principalmente dos resultados deles, mas depois, se a gente quiser, no momento de perguntas e respostas, eu posso retomar aqui a construção desses modelos e a finalidade específica de cada um deles. Então, em termos de resultados, respondendo à primeira pergunta de qual é a magnitude das iniquidades raciais de edenturismo entre idosos dos Estados Unidos, a prevalência global desse problema de saúde bucal foi de 16,4%. Entre a população branca de 15,6% e na população negra de 24,2%. Se a gente dividir, fizer uma simples razão entre esses valores, vai observar então que o edenturismo foi 1,6 vezes mais prevalente entre os negros do que os brancos no país. Como que essa iniquidade de edenturismo se distribui nos estados norte-americanos? Aqui vocês têm um mapa, então, dos Estados Unidos continental, e em cores mais intensas, puxando para perto de um vermelho, um laranja bastante intenso, a gente tem ilustrados os estados com maior desigualdade racial na prevalência de edenturismo. Então, Oregon, Novo México, Texas, Nebraska, Kansas,
Wisconsin, e Havaí, Connecticut e Massachusetts, por exemplo. Em particular, o Havaí, por exemplo, apresentou uma desigualdade na prevalência de edentulismo da ordem de 8 vezes maior para os negros comparado com os brancos. Tá? Nos estados com cores mais claras, essa desigualdade ela tende a ser a menor, essa iniquidade racial no edentulismo tende a ser menor. Nesse diapositivo, eu tento responder a pergunta de que se a desigualdade no edentulismo se vincula às medidas de racismo, sexismo e desigualdade de renda nos estados norte-americanos. No canto inferior direito, no mapa de letra D, conforme vocês podem ver, a gente tem o mesmo mapa do diapositivo anterior, ou seja, a distribuição da iniquidade no edentulismo. E nos outros mapas, no A, por exemplo, a gente tem a distribuição do racismo estrutural, os estados mais escuros com níveis mais elevados de racismo estrutural. No mapa B, a distribuição no sexismo estrutural, os estados com cores mais escuras com maior intensidade desse tipo de opressão. E no mapa de letra C, em verde, a gente tem a distribuição da desigualdade de renda, os estados com mais intensa cor tendo maior desigualdade de renda. Então, visualmente, a gente pode avaliar a relação entre esses mapas e observar uma certa sobreposição, em particular do mapa D, que aborda a nossa condição de saúde, uma sobreposição com os mapas C e B, preferencialmente, né? As mesmas regiões tendem a estar mais intensamente coloridas nesses mapas em particular. Bom, aí passando para a próxima pergunta de pesquisa, se fatores de nível individual, como idade, gênero, educação, participação na força de trabalho e situação conjugal explicam, né, totalmente as iniquidades raciais no edentulismo. A gente partiu de um modelo de regressão, onde a gente só tinha a variável raça e a idade como variáveis independentes, e como variável dependente o edentulismo, e nesse modelo a gente obteve aí um coeficiente na escala logarítmica de 0,55, mostrando então que população negra tem uma maior probabilidade de apresentar edentulismo. Quando a gente ajusta, né, esse modelo, inclui nesse modelo mais variáveis de caráter individual, as variáveis estão listadas aqui para vocês na tabela 2, a gente observa que o coeficiente da variável raça, ele se reduz bastante, né? Se a gente exponenciar esses coeficientes, a gente vai verificar então que a razão de odds de edentulismo, né, cai então de 1,73 no modelo 1 para 1,16 no modelo 2, onde se consideram então as variáveis adicionais de natureza individual. Ou seja, se explica uma boa parte da iniquidade racial no edentulismo a partir dessas características individuais, mas não toda a iniquidade racial nesse problema de saúde bucal. Passando então adiante, a gente procura responder a pergunta subsequente de pesquisa, né? Caso nem toda a desigualdade racial no edentulismo tenha sido explicada pelos fatores de ordem individual, o restante dessa iniquidade é explicada pelo racismo, sexismo e a desigualdade de renda estruturais no nível dos estados norte-americanos, a gente observou que não. A inclusão desses outros fatores não modificou o coeficiente da raça, mas, por outro lado, a gente pôde constatar que residir em estados com mais nível, com um nível mais alto de sexismo está relacionado com uma chance, uma probabilidade 68% maior de o indivíduo ser edêntulo, e que, em particular, a intersecção entre alto racismo e alto sexismo implicou uma chance 38% maior de ser edêntulo, segundo os nossos modelos de regressão. E para responder, então, a última pergunta de pesquisa, que foi como que raça, racismo, sexismo e desigualdade de renda se intercruzam para determinar a frequência global de edentulismo e a magnitude das suas iniquidades entre idosos dos Estados Unidos, a gente estimou uma série de modelos de regressão, testando interações entre a variável individual raça e as variáveis contextuais, racismo, sexismo e desigualdade de renda. Nessa figura 3, vocês podem observar, então, a intersecção entre raça e racismo. E podem observar, então, que no eixo horizontal do gráfico, onde a gente tem a medida de racismo, e também os grupos de brancos e negros, quanto mais alto o nível de racismo dos estados norte-americanos, maior tende a ser a prevalência de edentulismo para os brancos e para os negros. Mas a gente também observa nessas barras que a iniquidade no edentulismo tende a ser ligeiramente maior
nos estados de maior nível de racismo do que nos estados de nível de racismo mais baixo. Tá? Isso é um pouco marcado aqui para a questão do racismo, mais evidente na questão do sexismo estrutural, certo? As prevalências de edentulismo aumentam nos estados de maior sexismo e também a desigualdade entre brancos e negros no edentulismo aumenta nos estados de maior sexismo, e também para a questão da desigualdade de renda nos estados norte-americanos. Tá? Então, para concluir, o que a gente pode comentar, né, e fechar a apresentação? Que esse é o primeiro estudo, então, que estende essa abordagem interseccional estrutural para pesquisa sobre iniquidades na área da saúde bucal, e que esses resultados demonstram que as iniquidades em saúde bucal, elas não podem ser destacadas de processos sociais mais amplos, né, que implicam distribuição injusta de poder e recursos na sociedade. Que na base da iniquidade racial de edentulismo está não somente o racismo, mas também o sexismo e a desigualdade de renda, especialmente em suas complexas intersecções. Isso reforça a mensagem de Nancy Krieger na teoria ecossocial e também dos pesquisadores que adotam a perspectiva interseccional de que a gente não pode se dar ao luxo de não examinar todos esses processos na pesquisa sobre iniquidades em saúde. Eles estão modulando de uma forma bastante forte e estatisticamente significativa, né, tanto a prevalência do edentulismo aqui, quanto a desigualdade na distribuição desse edentulismo conforme os grupos raciais analisados. Então, o que a gente considera a partir disso tudo é que para que a gente elabore, né, intervenções políticas mais bem-sucedidas e sustentáveis e inclusivas para a redução desses problemas de saúde e de suas iniquidades, é preciso levar em consideração todos esses processos que a gente está mencionando aqui e que estão na base do próprio racismo estrutural, do próprio sexismo e da desigualdade de renda. Era isso que eu tinha para a apresentação e depois a gente fica à disposição para as perguntas e respostas. Muito obrigada, João, excelente apresentação. Eu estou correndo um pouquinho para a gente dar conta de fechar nossa mesa no horário, porque eu estou sendo alertada que não podemos extrapolar. Então, gente, a próxima palestrante é a professora Márcia Tereza Couto. Márcia é antropóloga, professora associada, livre-docente do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito bem-vinda, Márcia, é um prazer tê-la conosco nessa mesa. A palavra é sua. Microfone. Obrigada, professora Maria Amélia, é um prazer estar aqui com a professora Ada, com o João também. Eu vou, então, rapidamente compartilhar a minha tela. Vocês veem? Ainda não, Márcia. E agora? Agora sim. Bom, é um prazer estar aqui. Eu acho que depois dessas apresentações todas, eu acho que tem uma dimensão tanto do reconhecimento do investimento teórico e dos estudos empíricos, e também eu acho que agora, com a minha fala, um investimento de uma perspectiva de integração entre aí a interseccionalidade no campo da saúde pública, de uma forma geral, considerando aí algumas dimensões teórico-metodológicas, né? Márcia, não foi para o modo apresentação. Se você quiser fazer isso, facilita. Foi agora? Agora sim, obrigada. Então, a gente tem inúmeras definições sobre interseccionalidade e dentre as quais eu gosto muito dessa, considerando-se a articulação dos marcadores sociais na produção de processos de dominação e opressão, a interseccionalidade se pretende construir como uma alternativa teórica e metodológica, e é isso que a gente vai centrar aqui hoje, que interroga a dinâmica e complexidade das interações, tanto a nível individual quanto a nível estrutural, né? Eu queria começar, já que a gente tem o tempo todo se perguntado
como manejar a interseccionalidade nos estudos empíricos, a partir das questões de identidade e as questões de posição social, que muitas vezes são usadas de uma forma incorreta, vamos dizer, ou pouco preocupadas em estabelecer essas distinções que são muito sensíveis, mas que fazem muita diferença nos estudos empíricos, né? Eu queria começar a mostrar que, na perspectiva teórica da interseccionalidade, quando a gente está falando das categorias de diferenciação social, como gênero, classe, raça, cor, orientação sexual, mas também inúmeras outras, como a religião, geração, a gente está o tempo todo trabalhando dentro de uma perspectiva que posiciona o sujeito num determinado mapa social de classificação, mostra como esse sujeito representa a si próprio dentro dessa estrutura de organização social e classificação social, do tipo de controle, ou seja, das agências institucionais e estruturais societárias sobre esses indivíduos e a forma como esses indivíduos se mobilizam ou se movimentam no espaço das relações de poder para enfrentar questões de distinção, desigualdade, humilhação, opressão, em termos de gênero, raça, cor, orientação sexual, religião, etc. A interseccionalidade, a gente precisa sempre estar lembrando, ela tem uma agência política muito específica e muito potente. Então, uma das grandes preocupações, quando a interseccionalidade adentra na academia e, sobretudo, em diferentes ramos e em diferentes disciplinas, é a preocupação da gente não esvaziar o sentido político da categoria, que é uma categoria que foi construída no contexto, ou nomeada inicialmente pela Kimberlé Crenshaw, no final dos anos 80, né, dentro do campo de estudos do feminismo negro norte-americano. A categoria interseccionalidade, por mais que tenha se expandido para diversos domínios de produção do conhecimento, como o direito e as leis, a sociologia, a psicologia, a educação e a saúde pública, a nossa saúde coletiva, né, ela guarda algumas características básicas que são aplicadas nas teorizações e nas tentativas de manejar metodologicamente a interseccionalidade em estudos empíricos, né? Um campo situado dentro de uma lógica de buscar dar visibilidade às relações de poder e dominação, é uma grande questão e uma questão política dessa perspectiva da interseccionalidade, e uma estratégia analítica, metodológica, que busca prover novos ângulos sobre as conexões desses marcadores sociais da diferença nos fenômenos sociais complexos que estudamos, né? Então, na verdade, a interseccionalidade também é, ao mesmo tempo, uma categoria que se pretende teórica, metodológica, de compreensão mais ampliada e aprofundada nas conexões desses eixos de dominação, mas também uma teoria informada por projetos de justiça social, né? Na verdade, a gente contempla desde os anos de 1990, mas especialmente a partir dos anos 2000, sobretudo no campo da saúde, essa perspectiva que vem se caracterizando como múltipla, simultânea e interativa, né? E que ela remonta sempre, né, a dúvida colocada pelos estudos de gênero, né, acerca do alcance das explicações unidimensionais das desigualdades sociais. E é muito interessante, fazendo um paralelo das discussões e da penetração da interseccionalidade no campo da saúde pública, né, ela vem muito claramente responder à crítica às explicações unidimensionais, seja no campo dos determinantes sociais da saúde, seja no campo dos estudos em HIV ou no campo dos estudos de gênero e saúde, em saúde sexual, em saúde reprodutiva. Então, a gente vê ela muito propriamente sendo incluída
em áreas ou em temáticas de estudos, né, que já reconhecem de imediato a importância não apenas de classe social, mas de raça, cor, de gênero, de orientação sexual e das conexões entre essas características individuais e dimensões estruturais de poder na conformação dessas questões sociais e sanitárias. É muito importante também a gente pensar qual a base teórica da interseccionalidade, porque a gente vê, e o João acabou de citar, mas a professora Ada também citou, a Nancy Krieger, né? E uma preocupação muito forte na epidemiologia, ou em determinadas correntes da epidemiologia, né, de sempre estar situando ou reconhecendo a ausência de base teórica nas interpretações, e não nas interpretações e análises apenas, mas também a fundamentação teórica nos desenhos dos estudos e na confecção dos instrumentos de pesquisa, né? Então, na verdade, a gente poderia dizer que a base teórica da interseccionalidade é aquela que refuta a compartimentalização ou a hierarquização dos marcadores sociais de diferença na análise dos fenômenos que a gente está investigando, né? Tem uma diferença, e eu acho que vale a pena colocar, né? Nos países onde tem uma histórica presença do feminismo negro, muitas autoras se dedicaram a produzir análises interseccionais com uma forte ênfase na necessária articulação entre raça, classe e gênero. Mas alguns outros autores e autoras, sobretudo de países nórdicos, né, e da Europa, né, buscam reconsiderar a não necessária articulação dessas três categorias, raça, classe social e gênero, mas também poder incorporar outras categorias de diferenciação social, e não necessariamente apenas essas três categorias, né? Então, na Europa e os estudos europeus, seja na área da sociologia médica, da sociologia da saúde, ou dos estudos, agora, dos estudos críticos em saúde global, a gente vê uma ênfase muito grande numa perspectiva pós-moderna, com foco na experiência individual. Enquanto em países como os Estados Unidos e Canadá, a gente ainda vê uma forte influência nas dimensões estruturais, o foco nas estruturas e uma tradição ainda muito arraigada e muito potente do pensamento feminista negro. Quando a gente pensa as questões mais metodológicas das análises interseccionais, um texto que já é considerado clássico é a da Anne-Marie Hancock, de 2007, veja que ele já é relativamente antigo, vamos dizer assim, em que ela postula alguns pontos que a gente deveria percorrer quando a gente se pergunta se a gente quer, tem condições ou pretende fazer uma análise interseccional, né? O primeiro pressuposto que a gente deveria satisfazer dentro de uma análise interseccional é que mais de uma categoria da diferença deveria estar envolvida na análise dos nossos processos sociais ou dos processos de saúde e doença que estamos investigando. A gente também deveria, o tempo todo, estar atento para o fato de que todas as categorias sociais são relevantes e não apenas, e mesmo que a gente tome como uma categoria de base, como, por exemplo, apresentou agora o João, nesse excelente estudo dele, né, como racismo e a questão de raça, a gente reconhecer que a gente está partindo de uma categoria, mas que todas as outras categorias, ou várias outras categorias, podem ser relevantes, e na medida que elas a gente reconhece elas como relevantes, elas deveriam entrar nas análises, não apenas no nível dos indivíduos, das relações e das posições dos indivíduos, mas também no nível mais estrutural, ou das dinâmicas mais estruturais sociais no nosso estudo, né? Um outro dado muito importante é que as categorias de diferença são produções dinâmicas de fatores individuais e institucionais, simultaneamente coproduzidos, né?
e cada categoria se caracteriza por uma diversidade interior. Uma pesquisa interseccional também necessariamente vai investigar ou examinar as categorias em seus vários níveis e a interação entre esses vários níveis. Eu acho que o modelo interseccional estrutural que o João aponta aí para a epidemiologia, né, é um modelo assim muito ilustrativo dessa perspectiva aí dos pressupostos colocados pela Hancock. E considerar a interseccionalidade como um paradigma normativo e empírico requer atenção, tanto para as dimensões ou por aspectos teóricos, quanto os empíricos envolvidos na questão de pesquisa. Ou seja, não adianta a gente buscar tentar construir análises interseccionais se quando a gente trabalha com estudos empíricos primários, a gente não faz e não constrói desenhos e não elabora instrumentos que possam dar conta dessa dimensão interseccional nas nossas análises futuras, né? É claro que existe aí uma grande diferença e uma grande preocupação metodológica para aqueles estudiosos que estão trabalhando basicamente com dados secundários ou com fontes de dados onde a perspectiva interseccional não pôde ser contemplada nos informes ou nos dados originais. Mas quando a gente está lidando com pesquisas originais, empíricas, a gente precisa se dar conta de que a interseccionalidade ela não vai entrar apenas no momento da análise, ela entra em todos os momentos da elaboração da pesquisa. No campo da saúde pública, ou no nosso campo da saúde coletiva, a interseccionalidade tem, ao longo dos últimos 10 ou 15 anos, contribuído significativamente para esse campo e desenvolvimento, né? Sobretudo no campo dos determinantes sociais da saúde, nos estudos em desigualdades de saúde e também em temas muito específicos, como os temas de HIV/AIDS, e aí a elaboração e o desenvolvimento de categorias como estigma interseccional tem dado nova visão e novas contribuições ao campo, mas também nos estudos sobre violência de gênero, nos estudos sobre justiça reprodutiva e justiça sexual. Então, a gente vê aí vários campos da saúde coletiva considerando essa perspectiva de análise, né? E aí, a partir de uma tentativa de mapear como está a interseccionalidade e o debate teórico, metodológico da interseccionalidade no campo da saúde pública e da saúde coletiva, eu, junto com alguns alunos e pesquisadores em pós-doc, realizamos uma revisão sistemática que publicamos em 2019, onde, a partir de uma pesquisa ampla em várias bases de dados, a gente chegou a 30 artigos que tratavam no campo da saúde pública ou no campo da saúde coletiva, no Brasil ou internacionalmente, quais eram os principais pontos do debate teórico e metodológico da interseccionalidade, né? Aqui a gente vê quais foram os artigos que ficaram finalmente no trabalho dessa revisão, né? Basicamente publicações em inglês, com um forte predomínio de publicações como primeiro autor em países como os Estados Unidos e Canadá, né? E é muito interessante que das 30 publicações, 27 publicações foram produzidas como primeira autora ou autora de correspondência mulheres. Então, a gente poderia também fazer uma pergunta. Quem faz interseccionalidade? Quem faz análise interseccional? E a quem interessa análises interseccionais? Então, no momento em que a gente sempre se pergunta como está o campo e o mainstream dos principais autores e norteadores das discussões, quem está interessado nesse tipo de análise, né? Eu queria trazer para vocês, muito rapidamente, alguns achados dessa revisão. Então, é que a gente observa uma tendência de crescimento nos últimos 20 anos, com uma concentração dos estudos nos anos mais recentes, Estados Unidos e Canadá como os países mais implicados nessas produções. A produção também, já como falei, se destaca por ser eminentemente feminina, e os principais marcadores abordados são raça, etnia, classe social, gênero, geração, orientação sexual, mas também
as dimensões de status migratório e localização geográfica. Ainda como achados dessa revisão, eu gostaria de mostrar para vocês, né, que, dado a juventude, vamos dizer assim, ou novidade da interseccionalidade no campo da saúde pública e da saúde coletiva, as grandes referências teóricas que são utilizadas nos estudos, elas não são oriundas do campo da saúde, mas de áreas afins, como a sociologia, o campo de estudos do feminismo negro norte-americano e também alguns estudos no campo da psicologia social. Mas, mais recentemente, sobretudo, quando a gente olha os artigos produzidos nos últimos 5 anos, há uma tendência de referências internas à própria saúde. E de onde vêm essas referências internas à própria saúde? Vem dos estudos dos determinantes sociais da saúde, sobretudo das discussões canadenses, e aí, sobretudo, a Olena Rankvinsky é uma das autoras mais citadas, mas também pesquisadoras que trabalham com as temáticas, assim como o João tem trabalhado, com as temáticas de discriminação em saúde e desigualdades em saúde, como a Bauer, a Greta Bauer e a Bolleg, que trabalha no campo de HIV/AIDS. Né? A interseccionalidade tem sido apontada nos estudos mais recentes, e, sobretudo, quando a gente olha, não aí achados dessa revisão propriamente dita, mas em uma revisão mais recente, muito voltado aos desafios da saúde global. E a pandemia de Covid-19 também parece fazer crescer em número e em consistência as tentativas de análises interseccionais. Os desafios metodológicos de aplicação das interseccionalidades nas pesquisas em saúde é um aspecto destacado por vários desses estudos que analisamos, né? Primeiro, na tentativa de fazer e implementar análises no campo epidemiológico que fujam da rigidez ou da simples adição de categorias nos modelos epidemiológicos, mas também a necessidade de fazer reconhecer explicitamente qual teoria ou qual perspectiva da interseccionalidade ou a falta dela nos estudos que assim se propagam, né, sejam nos seus títulos ou nos seus abstracts, como estudos interseccionais, mas que minimamente reconhecem e buscam superar os obstáculos metodológicos para implementar análises interseccionais, apontando apenas uma perspectiva futura de compreensão da importância da articulação dos marcadores sociais da diferença. Isso é uma característica muito interessante que se vê nos estudos, a dificuldade ou os obstáculos relativos à implementação das análises empíricas, dos estudos empíricos, e a simples menção de uma categoria ou de uma perspectiva que parece apenas ser promissora. Enquanto a gente não se dedicar a pensar esses obstáculos e implementar modelos que pareçam responder aos nossos desejos de implementar uma análise interseccional, a gente pode, inclusive, esvaziar ou minar o potencial teórico-metodológico da categoria. Uma coisa muito interessante que a Bauer, num estudo de 2014, mas em outros estudos recentes, aponta uma preocupação, sobretudo nos estudos epidemiológicos, mas mesmo também nos estudos qualitativos, de fazer uma distinção entre as categorias de pertencimento social e os processos estruturais, né, que é muito interessante, porque isso está colocado desde o início da teoria da interseccionalidade, a dimensão dos níveis individuais e estruturais, além dos institucionais, mas também, afirma ela, é preciso traçar distinções cuidadosas entre as identidades sociais e as posições sociais. E ela faz uma frase lapidar, que ela diz: não é necessário se considerar pobre para viver na pobreza. Né? A gente aqui no Brasil, sobretudo com as questões de raça e de pertencimento, a gente também tem aí grandes desafios em distinguir nos estudos essa dimensão entre identidades sociais e posições sociais. Né? E, finalmente, é importante a gente perceber e valorizar que pesquisadores profissionais e ativistas do campo da saúde aqui no Brasil ainda têm incorporado muito timidamente a perspectiva interseccional, embora a gente perceba
um investimento crescente, né? E o tempo todo a gente tem visto uma busca de superar o reducionismo no campo dos determinantes da saúde, incorporando outros aspectos da vida social, além daqueles ligados às dimensões econômicas da vida, como trabalho, moradia, saneamento, escolaridade, renda, ocupação. E a mera inclusão, no caso, rotinizada de raça, situação socioeconômica e sexo como medidas individuais, muitas vezes pouco contribuem para a compreensão sobre como raça, gênero e classe, e também racismo, sexismo e elitismo ou posição de classe contribuem para a saúde e para a doença. Que são algumas referências bibliográficas. Peço desculpas se extrapolei o tempo e já agradeço, Maria Amélia. Márcia, muito obrigada pelas excelentes apresentações, Márcia, João e Ada. Infelizmente, dado o adiantado da hora, a gente não vai ter tempo para responder as perguntas e vamos ter que encerrar a mesa imediatamente. Eu estou aqui sendo impressionada. Eu acho que a gente apresentou o suficiente para que as pessoas procurem esses 3 palestrantes, os seus trabalhos, para extrapolar um pouco o espaço de discussão aqui do Congresso para a vida acadêmica. Muito obrigada mais uma vez, com as minhas desculpas a todos e todas que esperam para poder discutir e aos próprios palestrantes. Bom congresso, vamos seguindo. Obrigada. Obrigado, Maria Amélia. Obrigado, Ada. Obrigado, Márcia. Um grande abraço. Obrigada a todos vocês. Um abraço, obrigada.